breve descanso, vamos voltar agora com a correção da peça 4, que trata daquela situação do Ageu versus Demétrio, do recurso inominado. Vamos para a letra O. Quem é competente para realizar o juízo de admissibilidade do recurso de apelação no tribunal? O relator. Artigo 932 é bem claro, quem vai fazer o juízo de admissibilidade será o relator. 2. Indica a medida jurídica cabível, então vou ver qual é a ação ou um recurso contra razões para destrancar o recurso de apelação quando ele não é recebido pelo relator no juízo de admissibilidade do 932, na corte competente. Então, artigo 1021 é bem claro. Para destrancar um recurso que foi trancado, o que é trancado? Denegou seguimento. É uma decisão monocrática proferida pelo relator. Então, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno ou agravo regimental. É o mesmo agravo interno ou agravo regimental. Alguns chamam de agravo interno porque é interno do tribunal, ou agravo regimental porque está previsto no regimento. É o regimento interno do tribunal que vai dizer as regras deles, mas que não destoam dos demais recursos que nós conhecemos no CPC. 3. Hipóteses de cabimento do recurso de apelação. Recurso de apelação, via de regra, só tem uma hipótese de cabimento. Qual é? Da sentença. Não me interessa se a sentença com resolução do mérito do artigo 487, que tem várias hipóteses, ou sentença sem resolução do mérito do artigo 485, com as diversas hipóteses de acontecimento. Aqui cabe, foi sentença, cabe apelação. Se é no juizado, da sentença, cabe recurso inominado. O 4 indica essa hipótese jurídica de cabimento do recurso inominado. Recurso inominado, hipótese de cabimento dele, artigo 41. Ele diz o seguinte: da sentença cabe um recurso. E por não ter nome esse recurso, por isso fala-se de recurso inominado. Mas, professor, se eu esquecer isso e no juizado apresentar a apelação, ela não será recebida pelo juiz? Será recebida sim, mas ela será recebida como recurso inominado. A apelação será recebida como recurso inominado. Aí trata-se de um princípio que nós chamamos de princípio da instrumentalidade das formas. Indique os elementos essenciais que deve conter o recurso de apelação ou recurso inominado. Os elementos essenciais que deve conter o recurso está no artigo 1010. E esse artigo 1010 ele é aplicado para o recurso inominado porque a Lei 9.099 ela não traz essa normatização. Ela só fala no artigo 41 e 42 a respeito do recurso inominado, mas não diz a formalidade dele. Então, aplica-se o CPC, nós já temos o princípio da subsidiariedade do artigo 5º e do artigo 318, parágrafo, que é bem claro, nos procedimentos especiais aplica-se o processo civil ou o direito comum. Então, quais são os elementos? A folha de interposição, que está o endereçamento, o nome e qualificação. Não basta só dizer já devidamente qualificado. A apelação exige a qualificação das partes, não somente o nome, a indicação do nome. E vi muitos recursos que a pessoa já coloca assim, já devidamente qualificado de acordo com o CPC antigo. O
sendo que o de 2015 modificou, o novo CPC modificou isso em relação de 73. Exposição dos fatos e do direito, lembrando, professor, não é só matéria de direito? Sim, matéria de direito. Exposição de fatos, síntese do que aconteceu dentro do processo. Mas cabe fato também? Cabe. Artigo 1014 diz: eu vou trazer as alegações de fato, aquilo que não foi discutido em primeiro grau, se eu conseguir comprovar em segundo grau que houve uma impossibilidade, não é que eu deixei de fazer porque eu não me atentei ou porque eu não sabia. É que tem que haver uma impossibilidade. Essa impossibilidade demonstrar, por mais que eu fosse diligente, eu não conseguiria. Agora, eu não sabia porque eu não fui diligente. Isso daí é afastado nessa situação. Aí eu tenho um impedimento do artigo 1014 para não trazer essas alegações que não foram julgadas e conhecidas em grau anterior. O STJ tem a súmula 7, que ele veda qualquer matéria que não foi discutida. Então, vem trazer matéria que era para ser discutida em primeiro grau para discutir em sede de tribunal, não é aceito. O artigo 1014, ele veda isso daí. Então, está dizendo, tem exposição dos fatos, temos que tomar cuidado com a regra prevista no artigo 1014. Não esquecer dela nunca. As razões de direito do pedido, que nada mais é do que o direito, essas razões para que eu possa pedir a reforma, para fundamentar o pedido de reforma, e por fim eu tenho que fazer o pedido de reforma, que é dos pedidos de uma apelação, somente diante do exposto, requer a reforma da decisão, total ou parcialmente, por ser a mais pura e lídima justiça. Explica qual é o motivo nas razões. Não é impedido que explica motivo. Eu tenho que pedir a citação do recorrido? Não, não precisa pedir a citação do recorrido. Eu preciso informar que eu juntei as custas e despesas processuais? Eu faço nas preliminares. Eu sou beneficiário da justiça gratuita? Eu faço nas preliminares. E dentro do direito eu vou trazendo o que é que eu quero. No pedido reforma da decisão por ser a mais pura e lídima justiça. Recurso não é petição inicial. Lembrem bem disso. Indique o que necessariamente deve ser informado a respeito da tempestividade, para que não haja indeferimento da apelação no juízo de admissibilidade, por falta de pressuposto de admissibilidade. Ora, nós sabemos que a tempestividade é um dos elementos que eu vou trazer nas minhas preliminares. O que seria tempestividade? Se o meu recurso é tempestivo. Tem pessoa que diz, olha, o recurso foi apresentado no dia tal, recebido no dia tal. Doutores, o sistema calcula automaticamente isso. Nos tribunais também tem pessoas que calculam isso, é para isso que os servidores estão ali. E por mais que você coloque, foi apresentado no dia tal e está tempestivo, não querendo desconsiderar o cálculo que você faz naquilo ali, mas o tribunal tem que fazer esse cálculo de novo para saber se você fez o cálculo correto ou não. Agora, o que eles não vão saber é a existência de um feriado local. Então, na tempestividade, o que é que eu devo colocar? Se há feriado local. Se não há feriado local, como é o caso do nosso problema, que não está informando a existência de um feriado local, ou uma data em que o tribunal não funcionou, e não seja sábado, domingo, ou feriado nacional, eu tenho que comunicar. Tudo aquilo que foge, que é excepcional na contagem dos prazos, que pode induzir a erro lá na hora que eles forem contar também, eu tenho que comunicar aqui. Não adianta dizer, olha, a intimação se deu no dia tal, o prazo vence tal, se no meio tem um feriado local que eu não demonstrei, que ele vai dizer não, vai contar aquela data e vai reduzir o tempo e dizer intempestivo. Então, na tempestividade, eu tenho que ser objetivo para eles. Olha, há a existência de um feriado local e dizer qual foi a data do feriado local. Ou então, no dia que o fórum não funcionou, o tribunal não funcionou, que o projuízo estava com problema,
pega a certidão e joga no processo, que é para poder demonstrar que aquele dia não houve expediente, não era considerado como dia útil. Lembrando que os prazos para interposição do recurso são contados em dias úteis. Indique-se a necessidade de falar sobre a tempestividade como requisito essencial de admissibilidade no recurso inominado no presente caso, com base no enunciado. Não há, porque não há feriado local informado no enunciado. Vamos agora para a letra P, que diz o seguinte: indique se o recebimento do recurso de apelação está condicionado ao recolhimento do preparo. Perfeito. É o que diz o artigo 1007, a necessidade de apresentação do preparo. A única exclusão se for em autos eletrônicos, mas, via de regra, a apelação condiciona ao recolhimento do preparo para seguir. Indique se o recebimento do recurso inominado está condicionado ao recolhimento do preparo. Artigo 42, Lei 9.099. Perfeito. Lembrando que a exclusão se for o porte de remessa e retorno, no caso de processos eletrônicos, para ambos. Mas as custas processuais devem ser recolhidas. Vamos para o terceiro. Indique o que deve ser comprovado pelo recorrente no ato na interposição do recurso de apelação, que diz respeito ao preparo para que não haja indeferimento do recurso no juízo de admissibilidade por falta de pressuposto de admissibilidade. Realmente, beleza. O que é que tem que ser apresentado? As custas, inclusive o porte de remessa e retorno. Todas as custas e despesas. O preparo será feito dependente de intimação e será feito junto com o recurso, que tem prazo de 10 dias. A comprovação dele, no máximo, no prazo de 48 horas, no caso de juizado. Indique quem são os dispensados da lei para apresentar o preparo nos recursos. Os dispensados são aqueles previstos no artigo 1007, parágrafo 1º. Ministério Público, em suma, melhor falando, todos aqueles que gozam de isenção legal, inclusive a isenção legal do artigo 98. Responderá a essa questão. Mas quem quiser colocar o Ministério Público, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, tranquilo. Indique-se a necessidade de haver a comprovação do pagamento do porte e remessa, não é do preparo, porte de remessa e retorno em autos eletrônicos. Não há necessidade. É o que diz o artigo 1007, parágrafo 3º, fonte de consulta indicada nos autos, ou melhor dizendo, no exercício que o acadêmico está fazendo. Pronunciamento jurisdicional que deve ser proferido quando no juízo de admissibilidade verificar a juntada de preparo em valor insuficiente. O relator, artigo 932, vai dar uma decisão monocrática, decisão interlocutória, que natureza decisória, pedindo para que ele faça o complemento. Qual é a decisão? Faça o complemento quando for insuficiente. Insuficiência do valor, ele vai pedir que ela faça o complemento sob pena de deserção. Se tem uma penalidade que pode ser aplicado, não é um simples despacho. É uma decisão que ele vai dar. Está insuficiente? Complete. Eu não posso, que eu sou pobre na forma da lei. Justifique. Ou completa ou justifica a falta desse complemento, desse preparo. Indique o prazo que o recorrente tem para cumprir a decisão. O prazo, bem claro, tranquilo, cristalino, 5 dias.
isso daqui, esse prazo de 5 dias, seja para não ter apresentado ou ter apresentado insuficiente o valor do preparo. No caso de o julgador verificar a inexistência, aqui nós estamos falando de insuficiência. Agora estamos falando de inexistência. No caso do julgador verificar a inexistência do comprovante de recolhimento, indique o pronunciamento jurisdicional, o mesmo da inexistência. Para qualquer um deles vai ser o mesmo. Mas, professor, então por que você separou? Para que o acadêmico entenda que são situações diferentes, mas o resultado é o mesmo. Porque às vezes se coloca tudo junto, ele pensa que são situações distintas. Separei para verificar se ele ia prestar atenção nisso. No caso do julgador verificar a inexistência ou a insuficiência, a decisão é a mesma. Ou melhor dizendo, o pronunciamento jurisdicional é o mesmo, qual seja a decisão interlocutória. A decisão é a mesma? Não, a decisão serão distintas, porque num ele vai pedir para complementar. Está insuficiente, ou seja, depositou, mas depositou em valor menor do que aquilo que é exigido pela lei. E no outro ele deixou de apresentar, não recolheu. Então, no segundo caso, quando há inexistência do recolhimento, não há recolhimento, ele vai ter que fazer o recolhimento pagando em dobro. Sempre o recolhimento é feito em dobro. Inexistência do recolhimento, qual seria a decisão? Faça o recolhimento em dobro. Prazo para que o recolhimento tem para cumprir a decisão. Prazo também será de 5 dias. Decisão quando o recorrente não atende a decisão judicial de fazer o preparo. É diferente? É. O que é que ele vai dar? Se não fizer o recolhimento, ele dá a deserção. O próprio parágrafo 2º já está dizendo. Faça. Se não fizer, eu vou aplicar a deserção. A deserção é trancar o recurso. Se houver equívoco no preenchimento das guias, implicará em deserção? O artigo 1007, parágrafo 7, diz que não implica em deserção. Mas o relator vai pedir que no prazo de 5 dias ele corrija o vício. E se não corrigir o vício no prazo de 5 dias? Deserção. Mesmos resultados, são as decisões apenas. O pronunciamento sempre será através de uma decisão interlocutória, porque ele vai aplicar uma penalidade. Olha, eu não encontrei. Você fez o recolhimento errado. Então, corrija isso no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Não posso ficar esperando, porque eu posso utilizar, a parte contrária pode utilizar isso com o fim de postergar e atrasar o processo. Agora vamos para a letra Q, que ele fala uma situação que nós temos que prestar atenção para poder responder direitinho. E nós vamos trabalhar com a Lei 11.419, que é processo eletrônico. Então ele diz o seguinte, que no dia 2 do mês X, eu tenho o mês X e o mês Y. O acadêmico já deve ter percebido isso, nessa pergunta. Por meio eletrônico, né? Ele mandou no mês X, eletrônico, intimando, dando ciência de um recurso inominado. Essa ciência que ele deu a decisão e abriu prazo para que apresente o recurso inominado foi enviado no dia 2, ou seja, está sendo intimado da decisão. Começou a contar o prazo para o recurso inominado. Quando? Calma, vamos chegar lá. No dia 4 do mesmo mês, no dia 4, 4 é sábado, olha aqui um detalhezinho. No dia 4, ele entrou nos autos, a parte recorrente, e tomou ciência. Então, no dia 4 é considerada a data da leitura. Não confunda a data da realização da intimação. A intimação não vai ser realizada no dia 4. Ela só pode ser feita em dias úteis. Então, a realização da intimação será no dia 6.
No dia 4, o problema está dizendo, foi quando ele fez a leitura. Ele leu, tomou ciência. A intimação se realiza no dia não útil? Não, tem que ser no dia útil. Então, é considerada realizada a ciência no dia 6. Então, a intimação considera realizada no dia 6. São duas frases distintas: leitura e realização da intimação. Se fosse dias úteis, intimação e a leitura e a realização seria no mesmo dia, mas no caso, a leitura se deu em dia não útil. Então, não posso colocar como sendo a leitura e a realização da intimação na mesma data. Serão em datas distintas. Vamos continuar? Então, indique quando a data será considerada realizada a intimação, no dia 6. Se fosse, quando a data realizada a leitura, 4. Vamos continuar. Por quê? Por causa do artigo 5º, parágrafo 2º. Quando se der em dia não útil, será realizada, a intimação será considerada realizada, que é a pergunta, no dia útil subsequente. Então, leitura no dia 6, realização, ou leitura no dia 4, realização no dia 6. Já estou até me atrapalhando. Vamos lá, outro. Q2. Indique quando começa a fluir o prazo para que a parte autora cumpra a decisão. Lembra do artigo 224? Exclui o dia da intimação, inclui o dia do vencimento. Então, não é para recurso inominado, apresentar recurso inominado. O prazo do recurso inominado, de acordo com o artigo 41, é 10 dias apenas. Então, se a intimação foi realizada no dia 6, começa a fluir no dia 7. Perfeito até aí. Vamos para 3. Qual é a data limite que tem para cumprir a decisão judicial? Apresentar o recurso inominado. Eu vou contar. Dia 7 é o primeiro dia. 1, 2, 3, 4. Posso contar sábado e domingo? Não, exclui. Na informação está dizendo desconsidere feriados. Só vou contar sábado e domingo. Então eu vou contar 4 dias com mais 5 aqui, dá 9. Então, dia 20 é o prazo limite. Data limite. 20 do mês X. Lembrando que recurso nominado não é 15 dias, é apenas 10 dias. Vamos para 4? Quando começa a intempestividade? Ora, se o prazo limite é do dia 20, a intempestividade começou no dia 21. Beleza? Vamos para a próxima. Letra R. Da mesma forma, trata o mesmo problema. Vamos lá. No dia 7, no dia 2, por meio, foi encaminhado a ciência, para que ele tomasse ciência da decisão, para que apresentasse o recurso nominado. Então, eu já sei que no dia 2 foi encaminhado. Isso conta alguma coisa? Não conta nada. No dia 17, ele entrou nos autos. Então, qual é a leitura aqui? Independente da pergunta. A leitura foi no dia 17. Foi quando ele acessou os autos. Isso é considerado leitura. E a intimação realizada? É no dia 17? Não. Não foi enviada dia 2? Ele tem 10 dias para fazer. Exclui o dia do início. Quem? Dia 2. Começa. Só que a leitura da intimação automática é 10 dias corrido. Lembrando que é diferente a contagem aí. Então é 10 dias corrido que tem que contar. Foi enviado no dia 2. Beleza. Já foi publicada. Tá lá. Era para ele tomar ciência. Ele não tomou a ciência. Ele veio tomar ciência no dia 17. Então, eu considero a ciência, a leitura, no dia 17. Mas tem uma tal de leitura automática. Então, eu vou contar, excluindo, se ele foi enviado no dia 2, excluo o dia 2, começa a contar no dia 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10. Pode ser no domingo? Não. Então, automaticamente, a leitura automática vai se dar no dia 13. Quando começa a fluir? Porque lembra que a leitura não pode se dar em dia não útil. A contagem é em dias corridos, contos úteis e os não úteis. Mas a leitura só pode se dar em dia útil. Então, quer dizer, a intimação realizada só pode ser feita em dias úteis. Então, considera realizar a intimação no dia 17. Leitura se deu no dia 17. Intimação é considerada realizada no dia 13. Começa a fluir o prazo, dia 14. Então, vamos lá. Começa a fluir o prazo, dia 14. Leitura automática, dia 13. Começa a fluir o prazo no dia 14. Qual é a data limite? Para recurso inominado é 10 dias. Então, se deu no dia 13, eu tenho 4 dias aqui, com mais 5 dias aqui. Eu já tenho 9. Então, prazo limite, dia 27. Indique quando a data que começa a intempestividade. Ora, se o prazo limite é até o dia 27, no dia subsequente já começou a intempestividade. Não me interessa se é no sábado ou no domingo, que pode ser praticado o ato. Mas será então começando a intempestividade no dia 28. Tranquilos? A leitura se deu no dia 17. Por força do parágrafo 3º da Lei de Processos Eletrônicos, eu tenho que aplicar a leitura automática. Como é que se faz essa leitura automática? Do dia 2 excluo o primeiro dia, então começo no dia 3 como primeiro. Então começa a contagem, 3 é 1. Só que são 10 dias corridos, então 4 é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, termina os 10 dias no dia 12. Mas 12 é domingo, eu posso fazer, de acordo com o parágrafo 2º, pode se dar a intimação em dia não útil? Não, intimação não pode ocorrer em dia não útil. Então, ela pula para o primeiro dia subsequente, dia 13. Então, esse será considerado o dia da intimação. Resposta número R1. Realizada a intimação no dia 13. Começa a fluir o prazo no dia subsequente, porque eu excluo o dia do início por causa do artigo 224. O dia do começo e do vencimento serão excluídos. Então, eu vou excluir o dia 13. Começo no dia 14. Então, 14 é o primeiro dia da contagem, quando começou a fluir. Então, 14, 15, 16, 17. 4 dias. 20, 21, 22, 23, 24. 9 dias. 27, 10º dia. Por que 10º dia? Porque o artigo 41 diz que o recurso inominado tem que ser apresentado no 10º dia. Então, a realização foi no dia 13, ele tem que cumprir até o dia 27. E a intempestividade? Começa no dia 28. Vamos agora para a letra S. Indique, em conformidade com a legislação, se há outorga legal que autorize a substituição do recurso de apelação ou inominado, que autorize a qualificação das partes pelo termo já devidamente qualificado. Não, tem que qualificar novamente, tanto as partes. Então, não existe outorga. O que diz o inciso 1 do artigo 1010? É bem claro. O nome e a qualificação das partes. Nós já vimos lá atrás, não precisa voltar novamente.
Indique hipótese jurídica que autoriza o apelante a trazer no recurso de apelação as razões de fatos não alegados no juízo monocrático. Olha, o artigo 1014, que nós já falamos também, somente quando ele deixou de fazer por força maior. Ele tem que trazer um fato impeditivo que não deu para ele fazer. Não é porque eu não fiz o deslocamento, eu não fiz as diligências necessárias, eu não tive tempo. Isso não é justificativa de força maior. Tem que ser um fato impeditivo forte, força maior. Vamos para a letra T? Se advir na fase recursal a necessidade de que impossibilita o recorrente de arcar com as custas e despesas processuais, indique se há a possibilidade de requerer esse benefício no recurso. Sim. Artigo 99 diz o quê? O pedido de gratuidade ele pode da justiça, ela pode ser feita também no recurso. Artigo 99. Indique em que parte do recurso de apelação ou recurso inominado que o apelante ou recorrente tem que informar que é beneficiário da justiça gratuita. O ideal é informar nas preliminares. Sou beneficiário da justiça gratuita, por favor, não rejeite, porque o juiz aqui sabe, mas o tribunal, na hora de fazer a triagem, o juízo de admissibilidade, para saber se está faltando alguma coisa, pode não ver o pagamento das custas, do preparo, melhor dizendo, e pensar que a pessoa não fez por esquecimento e mandar apresentar de novo, que vai demorar mais um tempo. Então, deixando nas preliminares, a pessoa já olha, tem uma preliminar aqui que ele é pobre na forma da lei. O ideal é colocar essa preliminar que é beneficiário da justiça gratuita, para evitar de ter que corrigir o recurso lá na frente, apresentar outra medida, quando houve um indeferimento, ou mesmo apresentar um agravo interno regimental para destrancar um recurso. Indique em que parte das razões do recurso de apelação inominado o apelante tem que fundamentar juridicamente que tem direito ao benefício da justiça gratuita. Se ele é pobre na forma da lei, tem que fazer no recurso. Isso daí ele vai fazer nas preliminares, antes de falar do direito. Indique a medida jurídica a ser apresentada pelo apelante ou pelo apelado e recorrido, a parte contrária, para impugnar o indevido pedido dos benefícios da justiça gratuita. Não é por agravo. Nesse caso, seria nas próprias contrarrazões. Ele vai apresentar as contrarrazões ao recurso, apresenta também contrarrazoa a concessão indevida do benefício da justiça gratuita ou o pedido indevido do benefício da justiça gratuita. No tribunal vai ser analisado isso e vai automaticamente ser chamada a parte contrária para que ela apresente as custas e despesas relativas ao preparo, bem como o porte remete e retorno, se for o caso, se não for o caso de processo eletrônico. Indique que você entende por contrarrazões. Contrarrazoar é impugnar as razões que foram apresentadas na apelação. Nós sabemos que uma apelação tem a folha de interposição e dentro das razões ela tem as saudações, que é a primeira coisa que faz, e depois vem a síntese processual, logo após a síntese da decisão. E nós temos as razões, que é o coração do recurso, é onde que vai fundamentar o meu pedido, que é o próximo. Então, as contrarrazões servem para impugnar as razões, os fundamentos jurídicos ou o coração do recurso. Indique o prazo que o recorrido tem para apresentar as contrarrazões. Nós já vimos que o prazo das contrarrazões é o mesmo prazo das razões, 15 dias após a intimação. Identifique a quem será dirigidas as contrarrazões. Se for do recurso inominado, a turma recursal. Se for do recurso de apelação, ao presidente do Tribunal de Justiça. Com fundamentos no enunciado, como ficariam as contrarrazões? Conforme nós explicamos aí,
tudinho, o que se faria no endereçamento das contrarrazões? Nós já vimos que o endereçamento das razões, que é a folha de interposição, será por XX juizado especial cível da comarca de Boa Vista. Contrarrazões, para o mesmo juizado que foi as razões, o mesmo endereçamento das razões. Doutores, o restante, a letra V, por exemplo, é para colocar se é verdadeiro ou falso, mas exige uma leitura no artigo. Vamos dar um exemplo típico aqui, ó. O primeiro, o recurso de apelação são cabíveis para reformar a decisão interlocutória? Não, o artigo 1009, quando eu faço essa leitura, digo, da sentença cabe apelação. Então, não cabe para decisão interlocutória. O recurso de apelação são cabíveis para reformar a decisão interlocutória proferida pelos... Eu nem continuo. Não cabe para decisão interlocutória. Não cabe para acórdão. É cabível para reformar a sentença proferida pelas varas? É sentença, cabe. Decisão pelos juizados especiais? Não. As decisões do juizado, eu tenho a decisão interlocutória e a sentença. Então, tem um saber, tem uma decisão interlocutória e sentença. E aí só cabe para sentença. Quem cabe para qualquer decisão é os embargos. Então, há a necessidade que se veja, analise os artigos que são informados e colocar V ou F.